Bom, a primeira pergunta que eu tenho para você é para você explicar um pouco sobre a cultura indígena potiguara. Pronto. Sou cacique Renato, cacique do povo potiguara, do município de Crateús. A nossa população hoje está em torno de 1.200 índios potiguaras, né? Na nação potiguara. E a nossa cultura, primeiro foi, a gente sabe que ao longo desse processo de colonização, né, tentaram silenciar, né, nós povos indígenas, tentaram silenciar a nossa cultura, acabar com a nossa cultura. Foi implantadas várias culturas que vieram de fora, mas mesmo com tudo isso, com todas essas tentativas, nós enquanto povos indígenas, povos originários, que esse nome índio também é um nome europeu, um nome colonizador, não é um nome nativo nosso. Nós de fato somos os originários nativos filhos dessa terra, né? E durante esses 523 anos de colonização, foi todas as formas, todas as maneiras de tentar nos silenciar, de tentar tirar o bem maior que é, além de ser a nossa mãe terra, o nosso sangue, né? Fazer com que os povos indígenas ficassem só nos livros didáticos, só nas histórias de folclore, e a gente sabe que não é assim, né? Apesar de todas essas tentativas, o movimento indígena criou força a partir dos anos 80, dos anos 90 para cá, e a gente tivemos que se calar por um determinado momento da história para que a gente não sofresse tantos ataques de extermínio, né, como já tinha passado. Mas chegou o momento da história que a gente precisou dizer quem nós somos e o que nós queremos fazer e o que queremos deixar para a nossa futura geração. Então nossos troncos velhos, nossos avós, bisavós e nossos contemporâneos do momento levantaram a voz, disseram que sim, que estávamos aqui, apesar de nós, em região Nordeste, ter servido de escudo para a região Amazônia no processo de colonização, mas que nossos costumes não tinham ficado no esquecimento, né? Da nossa língua, que é nosso jeito de se vestir, nosso jeito de se organizar, nosso jeito de se manter vivo, estava presente, né? Através dos nossos artesanatos, através da nossa semente, através das nossas pinturas, a pintura do urucu, a pintura do genipapo, através dos nossos cocários feitos por nós mesmos, nossos colares, nossas pulseiras, nossas alianças. E aí a gente foi passando isso para essas gerações que estão aí no dia a dia, presente, nossos filhos, nossos netos, e fomos se organizando, né? Entendendo que era preciso nós unir força, as etnias se unir força, a nível de região, a nível de Nordeste, para chegar a nível de Brasil com os parentes do Norte. Ocupamos os espaços dentro das organizações indígenas e, de certa forma, esse processo de colonização, com todo o malefício que trouxe, mas, por outro lado, ele trouxe um benefício que foi o estudo, né? E a gente se apropriou dele. Nós hoje temos advogados formados, né? Indígenas, né? Hoje nós temos já doutorado, né? Nós temos uma tia potiguara, minha tia irmã da minha mãe, que é diretora aqui da escola, que hoje tem doutorado, né, em antropologia, né? Hoje nós temos parentes formados em enfermeiros, já temos parentes se formando para doutor, para médico, e a gente, graças a Deus, conseguimos o espaço da nossa educação, da nossa escola, para nós, enquanto professores indígenas, estar educando nossos próprios curumins, né? Falando da nossa cultura, não só ficar no livro didático, mas falando da importância do nosso história, do nosso ritual, porque nós indígenas, sem a espiritualidade, nós não somos nada, né? O que nos motiva, o que nos fortalece é a nossa espiritualidade, porque através dela, através do nosso pajé, através do nosso toré, através das nossas maracas, através do nosso tambor, que a gente está em sintonia com nossos encantados, faz com que a gente se una e vá em busca dos mesmos objetivos. E primeiro é o nosso reconhecimento ético, que graças a Deus a gente já deu um passo bem grande em relação a essa questão do respeito, né? Mostrar que nós estamos vivos, que nós estamos presentes, nós somos momentos, nós não estamos coisa do passado, nós estamos aqui. E daqui nós vamos deixar para os nossos filhos, para os nossos netos, e a história dos povos indígenas não vai mais silenciar. Pode vir o governo que for, seja de extrema direita, seja de direita, seja de esquerda, que tente nos silenciar, mas não vão mais conseguir, né? Porque hoje nós temos uma arma muito poderosa, que além da nossa união é o conhecimento.
E a gente lutou para que as leis que de certa forma nos amparem, ela esteja dentro da Constituição, né? Essa Constituição de 88, lá tem a mão, tem a voz dos povos indígenas, através do artigo 231, que garante nossos usos e frutos das nossas terras, a reprodução física e cultural, e que é papel do Estado nos proteger, nos garantir isso, e que nós hoje sabemos cobrar, né? Hoje ninguém vai se deixar se enganar por belas palavras, por bobagem, né? Hoje a gente sabe o que a gente quer, e o que a gente quer é manter a história dos povos indígenas vivos, né? Muito forte e uma verdadeira resistência. Tem que ser porque não é fácil. A nossa sociedade ela é muito preconceituosa. Sim. A nossa sociedade, por mais que a gente se diga que não é, mas dentro de cada um de nós a gente ainda carrega assim, poxa, mas que índio é esse? Porque o índio que eu conheço é aquele do olho puxado, é aquele do cabelo liso, é aquele que fala a língua, aquele que mora na mata, é aquele que anda nu. Isso aí foi o índio antes dos colonos chegar. Como é que houve todo um processo de colonização, todo um processo de mistura de raça, índios, negros e brancos, e quer que a gente continue da mesma forma que quando os colonizadores chegaram nós estávamos? Não tem como. Vai um índio hoje andar nu, vai um índio hoje cultuar sua cultura no meio de uma praça sozinha para ver se ele não é lixado, para ver se ele não é preso. Então o que nos fortalece é a nossa união. Quando a gente vai junto fazer um manifesto, a gente sente a energia um do outro e aquilo vai lhe fortalecendo através do som da maraca dessa, através dos nossos rituais, através do nosso tambor, através dos nossos encantados que encostam em nós e nos enche de energia para a gente continuar, apesar de todos esses ataques, dizendo quem nós somos, porque uma cidade dessa como Crateús, era para os prefeitos, os gestores que passaram aí, valorizar mais a nossa cultura, valorizar mais os negros, os ciganos, os indígenas, porque só assim se torna uma cidade bem vista e querida pelo restante da sociedade. Aquela cidade que não valoriza o seu povo, ela não vai valorizar ninguém, se ela não valoriza o seu próprio povo. E o interessante é que as pessoas, tendo preconceito com os povos indígenas ou com os outros, elas esquecem que muito da base da cultura do Brasil, principalmente na educação, vem dos povos indígenas, dos povos originários, não é? Eles esquecem isso e acabam tentando apagar essa memória que é rica, é viva e ela está todo tempo rodeando a gente. Eles esquecem disso, que muito da cultura brasileira vem dos povos indígenas. A gente sabe que pode até se dizer assim, 70% a 80% da cultura a nível de Brasil, principalmente a nível de Nordeste, a nível de Ceará, ela é a cultura indígena. A gente sabe que tem a cultura africana, a gente sabe muito bem que tem a cultura europeia, mas a cultura indígena ela está no seu dia a dia, ela está no seu gesto, na sua forma de se organizar, ela está no nosso vocabulário, ela está na nossa alimentação, ela está todo momento que você acorda, que você faz qualquer gesto, vem da nossa cultura. Às vezes a gente não percebe e às vezes quando percebe a gente não valoriza. Por quê? Pela falta de conhecimento. Então quando você se apropria do conhecimento, quando você vai em busca das suas raízes, da história do seu povo, minha avó, minha mãe, se você ainda tem vivo, vó, mãe, pai, como era que nossos avós, os avós de vocês viviam, de que forma eles se organizavam, de que forma eles se alimentavam, de que forma ele se sentava de noite nas rodas de conversa para estar contando a história. Isso tudo é cultura indígena. Isso tudo vem do povo indígena, vem dos nativos, filhos dessa terra. Então, se hoje nós lutamos por um pequeno espaço de terra e a gente conquista, aí as pessoas vão dizer, são invasores. Isso é o mínimo do que nós tínhamos, porque todo esse território é indígena. Todo esse território é indígena. Antes dos brancos chegar aqui, as civilizações que viviam aqui, os povos que viviam aqui, eram os nativos, filhos dessa terra, em diversas etnias que falavam diversos idiomas, e que esses idiomas foram tirados, uma grande parte deles, as etnias foram dizimadas, diversas delas, mas sobrou as raízes, e essas raízes que sobraram somos nós povos potiguara, nós povos tabajara, carabás, e que elas brotaram. E que a partir desses brotos que surgiram dessas raízes, nós estamos aqui dizendo que estamos vivos. E quem vai dizer que nós não somos indígenas, que nós não somos nativos?
se é a história da minha avó, do meu avô que comia o baião, que caçava, que plantava, que pescava, isso é da cultura indígena, é o que ele fazia, o que ele praticava. Se nós temos a Convenção 69, se nós temos o Decreto 1775 que nos garante o auto-reconhecimento, e se eu auto me reconheço como potiguara, como um índio da nação potiguara, e tem um grupo que me reconhece, eu estou amparado pelo meu povo, estou amparado por mim, estou amparado pela legislação, estou amparado pelo meu povo. Aí, através da nossa associação, que a gente se reúne todo mês, a gente vai se fortalecendo para a gente ir em busca das políticas públicas, que qualquer cidadão precisa. Quais as políticas públicas que a gente precisa? É educação, é saúde, é lazer, é moradia, é alimentação, é transporte. E a gente vai em busca disso. Ninguém vai em busca de nada individual. Tudo que a gente vai em busca é de uma coletividade. Se eu estou bem, meu povo tem que estar bem. Não adianta só o cacique estar bem e o povo passando as dificuldades. Para mim me sentir bem, é preciso que meu povo esteja bem. E é para isso que a gente querendo ou luta. não, por mais que a gente saiba que, tipo, existe, né, os povos africanos aqui no Brasil, que residem aqui no Brasil, mas ainda assim é estrangeiro que foram trazidos para cá também. E o que é da nossa terra de verdade, assim, que pertence a nós, é os indígenas. Somos descendentes, né? Infelizmente foi um processo brutal que os negros passaram, né? Foram tirar da força dos seus territórios, atravessaram mares e mares, oceanos e oceanos, vieram para terras estranhas, né? Vieram para trabalhar mesmo de fato escravizado, viver das piores condições possíveis. Mas é como a Parenta disse, é um povo que não é originário daqui. Mas mesmo assim, nós povos indígenas somos solidários à luta dos negros, à luta dos quilombolas, né? A gente somos solidários, somos parceiros, a gente apoia, né? A gente apoia, a gente respeita acima de tudo. E nós jamais, nós enquanto população indígena, que não queríamos que eles tivessem passado por essa situação que passaram. Mas já que passaram, e não tem como voltar isso atrás, porque foi todo um processo também que eles sofreram de colonização lá na África até chegar aqui ao nosso território, então nós temos que somar força para que eles garantam os direitos deles de uma sobrevivência de qualidade também. E a gente até associa, né, muito parecida, não que, claro, cada um tem sua cultura, mas o que eu quero dizer é, tipo assim, por mais que tipo, sejam diferentes, a gente associa assim, o sofrimento dos indígenas muito parecido com os africanos. Com certeza. E quilombola também, né? Que é a luta pelas terras, pelo espaço, né? Isso. É por isso que eu digo, nós dos movimentos sociais, principalmente esses grupos étnicos, né, assim como os ciganos também que vieram de fora, a gente precisa acreditar mais um no outro. Nós pequenos, nós temos que se somar cada vez mais, se unir cada vez mais, para a gente combater esses grandes dragões que às vezes ocupam o espaço, o poder, se apropria de tudo que é de direito da gente e se beneficia um pequeno grupo, o grupo da elite, o grupo dos grandes empresários, seus próprios familiares, e os respiros que sobram, as migalhas que sobram, que querem deixar para a grande massa, que é a que menos tem mais direito e menos são apoiados e favorecidos. E se nós tiver entre nós, movimento social, querendo mostrar um mais força do que o outro, no final todos perdem. Nós temos que abraçar a causa do outro, a causa dos movimentos, se unir e ir para cima para fazer a diferença. A gente só faz a diferença estando unidos, estando juntos, defendendo as mesmas bandeiras, indo para cima, reivindicar com a lei, dentro da lei e com o povo, juntos. Vamos para a segunda pergunta. A gente queria saber também como foi que se deu a fundação da sua escola. Pronto, a escola ela se deu início no final dos anos 80, começo dos anos 90. Ela começou nas sedes comunitárias, nas periferias da cidade, nos galpões das retomadas que foram feitas no decorrer dos anos 90, no final dos anos 80, dos anos 90, foram feitas várias retomadas de terras públicas, que o povo pobre morando de aluguel, muitos morando no meio da rua, muitos, 2, 3 famílias morando em uma só casa. E chegou um momento que minha mãe, Dona Helena Potiguar, começou a se reunir e dizer, vamos ter que dar um baixo nisso e arrumar uma solução para que o povo tenha um mínimo uma moradia, um vão de moradia para morar e não está pagando tanto aluguel e ser enxotado pelo dono da casa na hora que ele bem entender. Então ela começou esse movimento de organizar o povo e fazer as retomadas, né, nesses bairros periféricos. Então surgiu a Terra Prometida, surgiu a Nova Terra, a Terra Livre, São José aqui, a Planaltino, a Campo Verde, a Pedra Viva. Foram várias retomadas feitas nesse período dos anos 90. E lá
cada espaço desse foi criado um galpão comunitário onde o povo se reunia. E dentro desse galpão comunitário surgiu a ideia de começar a fazer a educação de jovens e adultos, tendo em vista que a mãe identificou que tinha muitos adultos e muitos jovens que eram analfabetos, principalmente naquele período que a educação não era para todos, né? A educação se abriu mais dos anos 2000 para cá, mas dos anos 90 para trás era mais voltado para a elite. E aí começou a trabalhar dentro das sedes a questão do resgate da história de cada família, e foram identificando que no meio daquele resgate da história, as histórias contadas, ela vinha da raiz indígena. E daí começou a surgir a luta pelo movimento indígena apoiado pela igreja, o bispo Dom Fragoso e a irmã Margarete, né, na época apoiaram, e o padre Alfredi também dando esse apoio, e começou a surgir os grupos eclesiásticos de base, né, e aí surgiu as histórias do povo negro e do povo indígena. E aí foi trabalhando dentro da escola, dentro da sala de aula à noite, foi se fortalecendo, se uniu com a região do semiárido, se uniu com a região do Nordeste, e a partir daí fundaram a educação escolar indígena já no ano de 92, 93, 94, e se fortaleceu no ano de 2000. E aí com a chegada do presidente popular na época, o presidente Lula, a mãe fez um pedido com o secretário de Educação na época, Masculini, ele levou para Brasília o projeto de construção de escolas. E aí foi aprovado, e hoje a nível de estado nós temos 47 escolas dessas construídas. Estamos aí espalhados em 22 municípios dentro do estado do Ceará, com a educação a qual a gente aplica as disciplinas convencionais que precisam ser aplicadas, mas dentro da história, dentro da geografia, dentro da matemática, dentro do próprio português, a gente vai implantando a nossa cultura, o nosso jeito de não dizer que o índio é coisa só do livro ou coisa do passado, que nós estamos aqui no dia a dia. E aí, graças a Deus, a nossa escola foi construída em 2010 aqui. Aqui foi um processo de retomada também que a gente fez. Começamos com o barracão de palha que vocês estão vendo aqui, ó. Sim. Isso foi em 2007. Eu dava aula nesse programa aqui, eu dava aula toda noite aqui. Esse grupo aí, meu pai já e o grupo de alunos que tinha. A gente trabalhou quase um ano aí, até chegar o dia da construção da escola. Isso se transformou em tudo isso aí, um pouco da história que vocês estão vendo aí da nossa escola. Tem muito mais, né? Mas aí são alguns momentos da escola, né? E que a gente pretende avançar mais ainda, a gente não vai parar aqui. Hoje nós, só um minuto, colega, desculpa. Hoje a gente trabalha com infantil, o ensino fundamental 1 e ensino fundamental 2, mas para o ano a gente quer implantar o ensino médio, porque nossos professores hoje são todos graduados, né? A grande maioria, nós temos um curso de licenciatura intercultural que é ofertado pela UFC. Aqui só aqui da escola se formou nesse ano eu e mais 5 professores, né? Nós estamos formados pela UFC, já estamos preparando para fazer mestrado, e os demais são formados pela UES, e a gente para o ano, se Deus quiser, vamos estar implantando o ensino médio. Pode perguntar. Eu já quero fazer uma terceira pergunta. Aqui, ó. Quais as metodologias de ensino aplicadas nessa escola indígena? Bom, nós temos nosso PPC, né? E a gente, em 2 anos, a gente atualiza ele, né? E as metodologias que a gente mais aplica dentro da escola, primeiro é o acolhimento. Se você não tiver um bom acolhimento com o público que você trabalha, com as crianças, com os jovens que você trabalha, se você não souber receber bem, acolher bem, entender as dificuldades que aquelas crianças passam no seu dia a dia dentro das suas casas com a sua família, procurar investigar a realidade de vida de cada um, você não vai conseguir aplicar uma boa aula. Porque muitas das vezes esse aluno vem com fome, na grande maioria das vezes vem com fome, sem um lanche, vem sem ter dormido, sem ter jantado, e vem de um conflito familiar dentro de casa. Às vezes o pai está drogado, às vezes o pai está bêbado, às vezes é uma família desestruturada sem só a mãe solteira ou só o pai cuidando do filho. Nós temos muito dessa situação. Então primeiro a gente faz esse diagnóstico, ver com quem a gente vai estar recebendo, dar uma atenção especial de acordo de cada situação, de cada particularidade, e aí sim para a gente poder implantar as disciplinas e dentro da disciplina trazendo a realidade da comunidade, abrindo as portas para acolher os pais,
abrindo as portas para fazer reunião e acolher a comunidade, para que a comunidade se sinta parte da escola, entender que o processo de educação não depende só da escola, esse processo de educar tem que ser da família, esse é o papel da família. Nós, enquanto educadores escolares, nós estamos aqui para dar o ensinamento na questão do letrar, da matemática, do aprender a parte intelectual, mas a educação do dia a dia tem que vir da família. Então a gente tem essa relação muito próxima com a família, para que a família entenda que não pode jogar uma responsabilidade do filho ter aquele hábito de dar a bênção ao pai e à mãe, ter aquele hábito de se levantar, dar um bom dia. Essas relações têm que vir da família, né? É o papel da família. Aí nós, enquanto professores, a gente conversa muito com os pais para que eles entendam isso. Para que o aluno tenha um limite no uso desse aparelhinho aqui, não seja 24 horas, todo o tempo pegado nele, para que ele tenha uma visão mais ampla de mundo. Ele tenha contato com o livro, ele tenha um contato com a terra, ele saiba respeitar as plantas, ele saiba respeitar os animais que vocês veem aqui. Aqui nós tem gato, aqui nós tem cachorro, aqui nós tem passarinho, aqui nós temos ninho de rolinha feito e nossos alunos aqui, eles não atiram de bagadeiro, eles não jogam pedra nos animais, eles não arrancam galho de planta, eles não arrancam uma flor desnecessariamente. Isso é relação de respeito com a natureza, com o ambiente que está, com os professores e com a família. Que é isso que está faltando em muitos outros espaços. Porque às vezes chega dentro da escola um cachorrinho, o que é que o vigia faz? É chutando, mandado já pela diretora. Aqui nós faz é abrir as portas para acolher. Nós tem cachorro deitado ali, nós tem gato deitado ali, nós tem passarinho ali, tem borboleta. Nós tem nossa roça plantada aqui no quintal da escola. Daqui nós tiramos nosso milho para cozinhar. Daqui nós tiramos nosso feijão para fazer nosso baião de 2. Daqui nós tiramos nossa melancia e pastilha, como todo mundo junto, esse pequeno pedaço de terra. Então isso vai fazer com que esses meninos que cresçam com um sentimento de respeito, acima de tudo pela vida, irmão. Se você não respeitar a vida, você não respeita mais nada. Se você não se respeitar, você não vai conseguir respeitar o outro. Você só vai respeitar o outro se você aprender a se respeitar primeiro. Aí quando você se respeita, você tem coragem de dar um bom dia, você sabe dar um bom dia, sabe dar uma boa tarde, uma boa noite, bença mãe, bença pai. Sim. Tá entendendo? O momento de almoçar, tá com a família junto, não é um no quarto, outro lá na sala, outro lá. Isso não constrói, isso não constrói. Isso já é o diferente, isso destrói e afasta. Isso faz com que você se torne mais individual. Uma sociedade individual, ela não vai para lugar nenhum. Nossa visão, nossa ação tem que ser coletiva, não basta estar só no discurso, na fala. Tem que ser na prática do dia a dia.